pouquinho do testemunho. Minhas queridas, eu acho que agora nós estamos assista aqui em mulheres, né? Mas tanto homem quanto mulher, a gente fica maravilhado de ver como que vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena dedicar a nossa vida ao Senhor. E aí vocês vão poder ver, né, Adriana? Boa tarde, minha querida. Paz do Senhor, tudo bem? Senhor, que bom que você aceitou vir participar com a gente, tomar um café com a gente, parar tudo. E eu acho que nem seria possível ela estar, meus irmãos, mas ela entendeu o chamado, não meu, mas de Jesus, para estar abençoando a sua vida. Por isso que eu falo que vale a pena você ficar até o final para ver o poder do nosso Deus. Então, Adriana, seja bem-vinda, a casa é sua. Amém, amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Tá me ouvindo bem? Tá tudo bem? Sim, animado? Tá ótimo. Eu quero agradecer primeiro a Deus, né, por mais esta oportunidade. Agradecer a missionária Valéria, que é uma amiga de coração, o pastor Adair, toda a sua família, porque o Senhor, Ele une propósitos, né? E mesmo antes de nós estarmos mais próximos, o Senhor já fez deste casal intercessores pela minha casa, pela minha família, e eu louvo a Deus por isso. Então, de uma maneira muito carinhosa, a nossa querida missionária Valéria, ela nos convidou, e verdadeiramente foi uma luta chegar até aqui, mas eu creio que aquilo que o Senhor coloca no coração, né, daqueles que o servem, não é em vão. E se o Senhor colocou meu nome no coração da Valéria, é porque algo Ele tem a fazer nesta tarde. Glória a Deus, eu creio. Amém. Eu quero cumprimentar todas também que estão aí entrando. Se você achar, sentir no seu coração que você pode contribuir, né, para o reino com este testemunho, seja um missionário, né? Tem aí a setinha, compartilhe essa live. Eu quero também parabenizá-la, Valéria, por este trabalho lindo que o Senhor colocou no seu coração, e você, como uma serva obediente, ouviu a voz do Espírito Santo e está aí colocando, né, este projeto adiante. Você leu em Provérbios 14, eu também confesso que eu fico sempre nervosa, eu sou ótima para poder participar, interagir, receber as pessoas na congregação, mas quando eu fico diante de uma tela, eu confesso que eu fico um pouco nervosa. Mas vamos lá. Você leu aqui em Provérbios 14, né? Sim. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. E também você leu aqui em Provérbios 31, Sim. No capítulo 30. Enganosa é a graça e vaidade, e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E o Senhor, Ele já foi ministrando nos nossos corações através dessa palavra, através do louvor, né? Eu quero dizer, Josi, que você é um instrumento nas mãos do Senhor, continue essa caminhada. Eu tive a oportunidade de conhecê-la ali neste projeto que você também está fazendo lá na congregação, lindo, né? E foi um prazer. Mas, sem delongas, eu quero pedir a Deus, né, que não seja de mim, mas seja Ele através de mim, né? E quando nós falamos sobre família, nós temos em mente, nós namoramos, nós noivamos, nós nos casamos e vamos ser felizes para sempre, né? Nós ficamos assim naquela alegria porque nós pedimos, no meu caso, eu sempre pedi a Deus uma direção, mesmo ainda não estando nos caminhos do Senhor, mas eu nunca deixei de pedir a orientação do Senhor. Isso já é prova de que quando você está no ventre da sua mãe, o Senhor, Ele já te escolhe. Então não tem por onde você fugir, né, do que Ele tem projetado na sua vida. Então eu sempre pedi ao Senhor, Senhor, que o Senhor prepare alguém para mim, para que eu possa namorar, casar, noivar, casar. E o Senhor, né, me apresentou o meu esposo.
Meu esposo, ele é o irmão Elismar. Nós somos aqui da congregação do Ipiranga, né? Ministério de Madureira, e começamos a namorar. Só que naquela época, o meu esposo, ele nasceu e cresceu no berço evangélico. E até então, eu não ainda estava, né, participando na igreja evangélica, mas o Senhor, ele já tinha um projeto para nós. E começamos o nosso namoro, e os meus pais, né, eles sempre respeitaram as minhas decisões, mas sempre me disseram, haverá um momento em que você vai ter que escolher, pois você terá um filho, e este filho ele vai precisar saber por qual caminho ele vai seguir, né? E eu escutava aquilo e sempre pedia ao Senhor, que se fosse para darmos certo, que o Senhor permanecesse no nosso relacionamento, mas se fosse para não dar, que o Senhor também livrasse, né? E aprove o Senhor que nós namoramos, noivamos, e eu disse assim para ele, olha, eu quero ficar noiva somente 1 ano. Se for para nós casarmos, daqui a 1 ano eu quero casar. E assim nós fizemos. Nós preparamos tudo, só que eu não abri mão de entrar vestida de noiva, de ter o meu pai entrando comigo. E como nós ainda não estávamos, né, os dois, né, no mesmo julgo, né, eu aluguei um salão, eu chamei que faz o casamento no civil. Eu chamei para estar lá, um juiz, e assim, preparei tudo com todos os detalhes, né, porque quem me conhece sabe que eu sempre gostei de receber bem os meus amigos, as pessoas que eu amo, as pessoas do meu ambiente familiar, e preparamos tudo com muito carinho, e naquele dia o Senhor, ele já tinha preparado o nosso irmão Cristiano, presbítero Cristiano, e eu pedi a ele que ele falasse sobre uma passagem bíblica, mas que ele tivesse cuidado, porque ali estariam pessoas que não eram evangélicas, inclusive eu. E ali o Senhor já começou a trabalhar, né? E ele falou sobre as bodas de Canaã, né? Sobre o milagre ali que Deus fez. E no final, nós tivemos ali uma bênção, né? E o pastor Domingos, um pastor que eu tenho muito carinho também, ele que deu a bênção. E ali, nós já estávamos ali tendo a certeza de que o nosso casamento já tinha sido selado, né? E sábado agora, dia 11, nós fizemos 17 anos de casados. E dizer que foi fácil, dizer que foi fácil, não foi. Dizer que é fácil, não é. Não é. Mas em todo momento nós sentimos o cuidado de Deus. Eu costumo dizer que Deus, ele trabalha e ele cuida nos detalhes de tudo. Basta você estar sensível à voz do Espírito Santo, basta você confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então você não tem que temer, você só tem que confiar, né? Então, nós começamos, casamos e fomos, né? Tivemos a nossa experiência ali, até chegar, né, o primeiro milagre do meu casamento, que foi a chegada do meu filho Lucas. Até então, eu estava estudando, terminando ainda um curso que eu estava fazendo, e eu não tinha planos de ter filhos naquela época. Só que o Senhor, ele já havia, né, estipulado o tempo deste fato acontecer, mesmo porque nós teríamos que fazer um tratamento para que eu pudesse engravidar. Então, eu não preocupei com aquilo, porque no momento que eu, Adriana, achava que seria o momento eu terminar os meus estudos, procurar o tratamento, aí sim nós iríamos ter o nosso filho. Mas eu já te digo, neste primeiro momento, a vontade sua, ela é diferente da vontade do Senhor. É verdade. E o Senhor, ele fez o primeiro milagre no meu relacionamento, no meu casamento, que foi o Lucas. Eu estava trabalhando, passei mal, desmaiei, chamaram o meu esposo, ele me levou para o médico, e naquela época até eu estava fazendo uma dieta, e eu achei que eu tivesse desmaiado, porque eu tinha me alimentado pouco, e a médica perguntou se eu não estava grávida, minha sogra foi acompanhando também, ela disse que não, porque eu teria que fazer um tratamento, mas ela falou assim, faça o exame, né? Faça o exame, não custa.
E ali eu já estava vivendo o meu primeiro milagre, que foi o Lucas, né? E o Lucas, ele veio para trabalhar não somente o meu casamento, mas para trabalhar a minha vida, a minha família no todo. Minha mãe estava num processo de depressão muito forte. E o Lucas, ele trouxe nova vida, né? Ele trouxe vida nova para minha mãe. Minha mãe ficou muito feliz, o primeiro neto. Eu tive o apoio da minha irmã também, que foi o primeiro sobrinho, e ela tem ele como filho. E ali Deus foi trabalhando, né? Tive o apoio também da Jocelma, que é ela que cuidou dele para mim poder voltar a trabalhar. Este foi o primeiro milagre que nós vivenciamos. Depois disso, foi passando o tempo, chegado em 2011, nós tivemos aí, né, eu sempre trabalhei, sempre fui ativo, trabalhava, estudava, e a Jocelma cuidava dele enquanto eu trabalhava durante o dia, a minha irmã cuidava dele para mim terminar o meu curso à noite, mas o Senhor, ele tem um tempo determinado para todas as coisas. E ali eu comecei um processo na minha saúde, fui diagnosticada com uma síndrome neurológica rara, que eu precisei de parar, né, me afastar do trabalho para poder fazer o tratamento. E logo ali eu via mais uma vez o Senhor trabalhando na minha vida, né? Só de uma maneira muito, para mim, muito difícil, porque eu tive que parar de repente. Eu tive que parar de trabalhar, eu tive que parar de fazer tudo aquilo que eu achava que era prioridade naquele momento. E eu me afastei do trabalho. Quando veio o Senhor, ele disse, não é hora mais de você estar fora de casa, não é hora mais de você deixar o seu filho com ninguém, não é hora mais de você estar longe da minha casa. E nesse processo também eu comecei, né, aconteceu aquilo que lá atrás a minha mãe me disse, que o meu filho, ele um dia me perguntaria, né, ele traria a necessidade de estar procurando um local onde que eu pudesse estar eu e minha família buscando a Deus. E assim aconteceu. E eu sempre dizia que eu não ia para poder agradar ninguém. Eu ia e pedia ao Senhor para que Ele começasse a trabalhar em mim, como foi, né, louvado de dentro para fora. E eu comecei a ir lá na Porta das Ovelhas, onde foi a minha primeira congregação, e o Lucas se alegrou, porque a pergunta que ele me fez foi, mãe, por que os meus tios e os meus primos vão na igreja e nós não vamos? Eu não ia em respeito ao meu esposo e ele não ia em respeito a mim. Mas chegou o momento que nós precisávamos estar ali, juntos, nós três, porque a família é um projeto do Senhor. Eu não sou a minha família sozinha. Sou eu, meu esposo, meu filho, vocês que têm mais de um filho, vocês são a família, né? Então, eu estive ali e todo domingo eu falava sempre com o pastor Afonso, eu falava assim, olha, se o senhor, pastor Afonso, falar sobre a palavra do Senhor de maneira que o meu coração sinta a necessidade, a vontade de estar aqui no próximo final de semana, eu aqui estarei. E assim foi. E todos os domingos o Senhor ia trabalhando, e de repente o Senhor, Ele me colocou o desejo no meu coração de estar fazendo discipulado, de passar pelas águas. Isso foi muito gratificante para mim, eu me alegrei. Passei pelas águas, comecei a minha caminhada. Muito bem. Aí veio esse diagnóstico e o tempo foi passando, e nesse tempo todo eu achando que muitas atitudes que eu tinha como esposa, como filha, como mãe era correta. E o Senhor, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas, e chegou o tempo do Senhor tratar comigo. Em 2016, nós passamos por um processo muito difícil, um processo ao qual a Valéria, o Adair, eles acompanharam, e por muitas vezes eles chegaram aqui, eu estava totalmente assim, sem rumo, né? Porque até então eu achava que eu sempre teria o controle de tudo. Mas quem tem o controle das nossas vidas não somos nós, é o Senhor. Aleluia. E aí começamos um processo muito, muito forte, mas um processo que hoje eu agradeço a Deus por este processo, porque se não fosse esse processo eu ia continuar na minha vidinha, acomodada, simplesmente sentado no banco da congregação, dando glória a Deus, aleluia, me derramando na presença do Senhor, mas não vivendo experiências com o Senhor. E eu já te digo,
peça ao Senhor experiências com Ele. É verdade. Nós só vamos saber o tamanho do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus, quando nós tivermos experiências com o Senhor. É verdade. E comecei ali a passar um processo difícil, um processo que eu sei que muitas pessoas passam, muitas de nós que somos servas, nós achamos assim, mas eu, Senhor, eu te sirvo, eu oro, eu vou na tua casa, né? Eu faço a obra, e por que eu passar por este processo? Tudo que nós passamos é permissão do Senhor. Então não questione os processos que você passe. Não pergunte por quê, sim para quê. Porque o Senhor, Ele sempre vai ter algo a acrescentar na sua vida através dos processos. E ali o meu esposo, ele saiu da presença do Senhor e eu continuei ali, né? Passando aquele processo difícil, sem entender muitas coisas. E um belo dia eu falei assim, eu sempre fui, eu sempre trabalhei, eu sempre fui dona, né, das minhas razões, eu sempre soube resolver tudo, né? E eu, em um momento que eu já estava, assim, muito cansada, Adriana, cansada, achando que as minhas forças já tinham se esgotado, como esposa, como mãe, eu pensei assim, eu não preciso de passar por isso, eu não quero passar por isso, então o que eu vou fazer? Eu vou viver a minha vida, eu vou sair, não vou olhar para trás e não vou querer saber de mais nada. Porque eu continuava indo na igreja, eu continuava caminhando, mas eu não vi o resultado. Só que o Espírito Santo, na mesma hora, me disse assim, eu vou te cobrar isso. Eu vou cobrar essas duas vidas que você vai abandonar, a do seu esposo e a do seu filho. Irmãos, isso é muito sério. Muito sério. E quando você pede a Deus, as minhas orações, eu sempre pedi, Jesus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser sensível ao teu Espírito Santo. Peça, mas quando você ouvir, obedeça. Porque nós temos, às vezes a gente pede tanto, e quando aquilo acontece, aí você quer dar o seu jeitinho, né? Ele falou assim, mas eu não quero escutar, não. Isso foi coisa da minha cabeça. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que eu ouvi, né? E começou ali um processo, né? Do Senhor estar trabalhando comigo. Isso foi em 2016. E eu falava assim, as pessoas sempre falavam assim, você tem que entregar nas mãos do Senhor, você tem que depositar nas mãos do Senhor e não tirar das mãos do Senhor. Mas eu, na minha soberba como ser humano, sempre dizia, Senhor, o Senhor vai dar jeito, mas deixa eu ajudar o Senhor, deixa eu fazer assim, deixa eu falar desse jeito, deixa eu agir desse jeito. Irmãos, quem me conhece, o Adriana antes e o agora, sabe que eu nunca levei desaforo para casa, né? Eu sempre, assim, tudo que vinha até aqui, que aquilo me esquentava, eu não media e falava. Aí depois eu via que não dava certo, eu falava, não devia ter falado. Então, se você por algum motivo está dessa forma, aquilo que vem na sua mente, que não é do Senhor, não fale, bebe água. Jesus transformou mesmo, e eu sou prova viva disso. A gente fala no departamento infantil que os dentinhos é a cerca da língua. É a cerquinha da língua. E verdadeiramente, irmãos, é a cerquinha da língua. Então o Senhor começou a trabalhar, o Senhor... Tá me ouvindo? Ficou baixinho? Não, tá ótimo. Então o Senhor começou a trabalhar em mim. Ele falou assim, olha, eu posso até mesmo te dar, né? Na minha conjecturando, né? O Senhor deve ter olhado lá de cima e falado assim, olha, eu posso até te dar aquilo que você tem me apresentado em oração, mas vamos trabalhar você primeiro? Eu vou te levar na olaria, vou te moldar, eu vou te amassar, vou te quebrar, mas suporta o processo, porque maior é o propósito, né? E assim foi, irmãs. Eu comecei a passar ali por um processo e confesso para os irmãos que ainda assim, mesmo eu sendo amassada, mesmo eu sendo moldada,
Tinha momentos que eu falava assim, ah, Senhor, mas está demorando tanto. Tem gente que fala que demora 20, 30, 40, e eu falava assim, Jesus, eu não vou aguentar isso tudo. Mas o tempo, o dono do tempo é o Senhor. Não somos nós que determinamos quanto tempo você vai passar por um processo, e sim o Senhor. Só que eu também aprendi que quem vai determinar o tempo do processo é você e a sua teimosia. Porque se você fica teimando e fica falando, eu resolvo, eu faço, eu quero assim e não quero do jeito do Senhor, ele é um pai muito amoroso e ele é um pai assim que ele vai dando corda. Ele respeita a sua decisão, você tem o livre-arbítrio, mas quando você fala assim, Jesus, não me cabe mais, eu não consigo mais, aleluia, não é mais para mim fazer nada, faça por mim, mas não é entregar, irmãos. Olha a dica aí, Deus está falando. Mas não é você entregar e ficar toda hora puxando, entregar com aquela cordinha, né? E ficar puxando para você de volta. É você entregar e confiar. E outra coisa, não peça misericórdia. Peça assim, Jesus, faça a tua vontade. Porque muitas das vezes nós precisamos, quando nós não vamos por amor, nós precisamos passar pela dor. Eu precisei sentir a dor para me ser obediente ao Senhor. Mesmo eu achando que eu estava dona da razão, que eu não merecia passar pelo que eu estava passando, mas o Senhor, Ele queria trabalhar comigo primeiro. E quando eu... Só abre uma pausa aqui, isso é muito, acontece muito, isso é muito comum. A gente quer que Deus trabalhe no outro, que Deus mude o outro, que Deus, né, vai tratar. Mas na verdade Deus tem que mudar a gente primeiro. É verdade. Né? E a gente sempre espera do outro, não é isso? É verdade. E assim, irmãos, começou, né? Começou o trabalhar do Senhor. Aí começou a pandemia. E o que acontece? O Senhor falou assim, para mim trabalhar em você, vocês não podem ficar os dois juntos no mesmo ambiente, porque senão não vai dar certo. Vai atrapalhar o que eu tenho para fazer com você e com seu esposo. Aí o que o Senhor fez? Ele ficou 60 dias afastado do trabalho e ele foi para longe, ele foi trabalhar com o irmão dele, na cidade que eles nasceram. Aí a mãe dele foi para cuidar dele, eu tinha que ficar, porque o Lucas tinha aula online, e eu precisava ficar, porque eu também, né, eu dou assistência aos meus pais, enfim, eu precisava ficar e ele tinha que ir. Então ele foi, aí nós ficamos 60 dias longe um do outro. Irmãos, e foi assim, foi um estreito para ele e para mim, porque quando ele ligava para mim por vídeo, eu vi o meu esposo muito abatido fisicamente, barbudo, com as mãos machucadas, porque ele estava ajudando a fazer um serviço muito, que cortava as mãos, né, consertando cercas com o pai dele, e eu ficava assim, meu Deus, olha como meu marido está. Mas aí, toda vez que eu ficava falando, meu Deus, aí o Senhor falava, opa, eu já te disse que não é para me pedir, para ser do jeito que você quer, então, deixa eu trabalhar. E ele começou a trabalhar em mim, irmãs. Eu entrei ali, o que eu tinha que fazer naquele momento? Era mergulhar na palavra do Senhor, mergulhar em oração, porque a oração ela fez toda a diferença. Toda a diferença. E ela faz toda a diferença. E eu começava, eu participava de vigília, eu fazia propósitos na madrugada, e assim, de uma maneira muito intensa. Todos os dias eu estava ali, numa live de palavra, nós começamos ali, né, o projeto das virtuosas, e a Jéssica, ainda não era virtuosa, mas a Jéssica, ela fazia as lives do Instagram, e o Senhor falando, ministrando através da palavra, e assim foi trabalhando, até que um dia eu entrei numa live, e eu falei assim, Senhor, eu estou aqui mais uma vez, né, vamos aguardar o que o Senhor vai ter para nós. Aí o Senhor usou uma serva com muita autoridade e disse assim, você acha que está tudo normal. Do jeito que você tá bom. Você acha que tá bom. Só que não é assim que eu quero.
Não olhe para o lado, não olhe para o outro, não olhe para trás, o seu foco tem que ser em mim. Você tem que ouvir a minha voz, não escute as vozes alheias dizendo aquilo que, né, tem que ser feito. Escute a minha voz, mas faça a minha vontade. Então, eu não sei como você chegou aqui nessa tarde. Eu não sei aquilo que você tem pedido a Deus. Mas peça a Deus, Senhor, eu preciso estar no centro da sua vontade. Aleluia. Senhor, não me deixe retroceder. Senhor, não me deixe querer fazer aquilo que eu acho conveniente. Senhor, faça a sua vontade em mim. Mas não retire de mim, peça ao Senhor, não retire de mim a tua presença. Porque é a presença do Senhor que nos fortalece, é a presença do Senhor que nos dá direção. E ele foi bem claro, ele falou assim, quer pagar o preço? Paga na minha presença. Porque se não for na minha presença, para quem entende, e eu falei, meu Deus, diante de tantas pessoas na live, a princípio eu fiquei assim, nossa, que vergonha. Mas o Pai que ama, ele corrige. Corrige. O Pai que ama, ele corrige. Então ele só corrige quem ele ama. E ali eu fui conversar com o Senhor depois, porque a nossa melhor oração é nós chegarmos para perto do Senhor e falar assim, Jesus, senta aqui do meu lado. Jesus, hoje eu estou assim, assim e assim. Jesus, hoje eu preciso só que o Senhor coloque a cadeira aqui e me dá colo. Aleluias. Senhor, eu não consigo falar, mas se eu chorar, o Senhor vai entender. E Ele entende. Oh, aleluia. E Ele entende a sua dor, Ele entende a sua dificuldade, Ele entende o seu choro. Mas Ele é um Pai que muitas das vezes, Ele também vai ficar em silêncio. E é nessa hora que Ele espera de você uma atitude. É nessa hora que Ele espera de você um posicionamento. Porque se você não se posicionar, se você não pedir a Deus, falar assim, Senhor, eu estou aqui. A minha vida está nas tuas mãos. Lembra da olaria? Você vai estar ali, na roda. Nós tivemos um trabalho maravilhoso, um chá de olheiro, que a Lilinda estava ali no Bandeirantes, e eu me lembro exatamente como foi falado. É chegado o tempo de sair da roda. Então, há um tempo de Deus nos colocar na roda e nos moldando, mas há um tempo também que Ele vai nos tirar da roda. Nós vamos estar prontos, vamos para a prateleira, mas também nós vamos sair da prateleira. E nós devemos pedir ao Senhor para que Ele nos encha da Tua palavra, nos encha da Tua unção, nos encha com o Teu amor, que nós possamos transbordar. E ali, irmãos, eu comecei, vou diminuindo, porque meu testemunho é grande, mas nós temos que ir diminuindo. Mas eu creio que aquilo que é necessário ser dito, o Senhor está falando. Já está falando. E ali, eu creio, e ali eu comecei a fazer a vontade do Senhor. Irmãos, e passou-se o tempo, e eu sempre também, nós que somos mães, a minha maior preocupação durante o processo era que o Lucas se perdesse, porque ele já estava entrando na pré-adolescência, e ele teve que se amadurecer muito rapidamente, porque ele me via sofrendo, ele via o pai dele sofrendo, e ele sofria. Nós tivemos que ter um acompanhamento, né, com o psicólogo, porque não é vergonha quando nós precisamos, né, Deus vai sempre preparar um profissional, nós temos aí profissionais abençoados, e nós precisamos de passar por aquele processo de acompanhamento, porque o nosso maior medo era que nós nos perdêssemos uns dos outros. Que eu me perdesse do meu esposo, que o meu esposo perdesse de mim, e que nós perdêssemos o nosso filho. Então o Senhor, Ele foi trabalhando, e eu, irmãs, quantas madrugadas, aqui é o quarto do meu filho, eu estou aqui porque a internet aqui é melhor. Quantas madrugadas eu entrei neste quarto e eu vi o meu filho na frente de uma tela de computador, escravizado por um jogo de lutas, um jogo de guerras, um jogo que muitas das vezes eu ficava apavorada, eu falava, Jesus, não é isso que eu quero para o meu filho? E eu ficava, meu Deus, como vai ser? Mas a ordem era, enquanto ele dorme, você guerreia pela sua casa.
Vá até o quarto dele, impõe as mãos sobre ele, ore por ele. Fala, Senhor, retira aquilo que não é do Senhor, vai tirando tudo aquilo que não provém do Senhor, que faz ele sair da tua vontade. E assim eu ia fazendo. E eu ia em todos os cômodos da minha casa, falava, Jesus, passa a sua vassoura santa, Jesus vai tirando tudo aquilo que não te agrada. Dentro do meu quarto, Senhor, tudo, dentro da minha despensa, tudo que não te agrada. E ali eu comecei a viver, irmãos, mais intimidade com o Senhor. Então, creia que quanto mais o processo, maior é o aprendizado e maior é a sua aproximação do Senhor. Deus, ele não nos leva no deserto para a gente morrer, não. Deserto é lugar de passagem. Lembra do povo que passava no deserto, mas tinha o maná do dia, tinha o fogo para aquecer, tinha as vestes, né, os sapatos. Então Deus, ele não nos leva para o deserto para morrer. Ele nos leva no deserto para nós vermos a grandeza dele em primeiro lugar, porque Deus ele é digno de toda a honra e toda a glória, não somos nós, e ele é o Deus que ele provê tudo o que você vai precisar. Até mesmo forças para poder você conseguir vencer esse deserto. Então, ali eu estava guerreando dentro da minha casa, orando, eu impunha as mãos, eu colocava louvor. Outra coisa, irmãs, vocês não têm dimensão. Você que, quando começa a fazer suas atividades, que às vezes você não está, né, tá desanimado, ou você fala assim, não vai dar tempo, eu falo por experiência minha. Experimente fazer isso. A partir do momento que eu comecei a colocar a minha casa em adoração ao Senhor, eu renovo as minhas forças. Às vezes eu estou cansada, achando que eu não vou dar conta. Às vezes eu até falo assim, Senhor, está na hora do meu esposo chegar. Segura ele um pouquinho para dar tempo dele achar tudo limpinho, tudo organizadinho. E Jesus ouve, irmãos. Jesus ouve. E a adoração ela quebra grilhões. Você vai adorando e Deus vai trabalhando dentro da sua lar, da porta para fora fica tudo aquilo que não provém dele, tudo aquilo que pode atingir o nosso lar. Então, o que o Senhor faz? Ele vai trabalhando. E aí eu comecei a adorar o Senhor e eu fui pedindo a Deus para ele me direcionar quais as lives que eu deveria estar. Estive em algumas que não era para mim só passar, estive em algumas que eram para mim ficar, e teve aquelas que o Senhor... Porque o que eu sempre peço ao Senhor, me dê sensibilidade do Espírito Santo para me saber aonde que o Senhor quer que eu esteja. Peçam isso a Deus, onde Ele quer que você esteja, o que Ele quer que você faça. Peça sempre a direção ao Senhor. Não tome nenhuma decisão, não vá em nenhum lugar sem primeiro perguntar ao Senhor. E ali o Senhor permitiu. Aí o Senhor foi trabalhando, chegou a vez dele trabalhar ali, trabalhando em mim, e eu ali, né, sempre engolindo aquele meu eu, aquele meu achismo, mas de uma forma que eu louvava a Deus. Eu falava, Jesus, por que eu não tomei essa decisão antes? Eu estaria muito mais além, eu estaria muito mais madura espiritualmente, mas o Senhor é que determina isso também. A missionária Valéria é uma bênção, eu quero ser igual a ela. Glória a Deus, aleluia. Mas nós não vamos ser igual a ninguém. Nós somos de uma forma única. Ele nos escolheu assim, do jeito que nós somos, ele vai trabalhar em nós do jeito que nós somos. Nós podemos sim nos inspirar mulheres e sermos inspiradas em outras mulheres. Mas somos únicas. Então, nós devemos aceitar isso também. Mesmo porque muitas pessoas querem ser como nós, mas não querem pagar o preço como nós pagamos. Então, o que acontece? Chegou o momento do Senhor começar a trabalhar no Lucas. E ali o Senhor foi trabalhando, ele sentiu o desejo de fazer o discipulado, ele fez o discipulado, passou pelas águas. Marcou-se o dia do batizado dele. Aí o que acontece?
E eu sempre pedindo a Deus, meu Deus, o Lucas vai passar pelas águas, que bom. Eu agradecer a Deus, porque era um reforço do céu, porque ele sabia que eu já estava no meu limite da espera. Eu pedia perdão, falava assim, Senhor, eu te peço perdão, porque eu sei que é no tempo do Senhor, mas está tão difícil, eu sempre acho que vai ser a hora e nunca é. Senhor, por favor, né, me fala comigo, me diz alguma coisa. E aí o Senhor ia falando de uma forma, ia falando de outra. Aí, quando estava aproximando ali do Lucas ir batizar, nós tivemos uma Santa Ceia, que a glória do Senhor foi tremenda. Eu falei, é hoje. Mas não foi. Mas o Senhor já tinha feito algo que foi, assim, glorioso, porque o meu esposo, quando ele afastou dos caminhos do Senhor, ele dizia, eu não volto mais na congregação. Eu não piso mais aqui nessa congregação. E eu falei, Senhor, como vai ser? E eu olhava assim para o lugar dele, o Lucas, e o Lucas me perguntava assim, mãe, o grupo da família está cantando. Quando vai ser que o meu pai vai estar aqui com a gente? O que você responde para um filho nessa hora? Eu falava, meu filho, eu olho, eu já vejo com os olhos da fé, vamos profetizar. Mais isso o Senhor está falando esta tarde. Nós somos abençoadores ou ou nós abençoamos ou amaldiçoamos. A sua boca, a sua palavra que sai da sua boca, ela tem poder. Então profetiza. Mesmo que você esteja diante de ossos secos, você não veja com os olhos carnais, mas profetiza com os olhos espirituais. Então eu profetizava, ele vai voltar, aquele lugar é dele, e ele vai estar aqui no grupo da família conosco. E aí o Senhor começou a trabalhar nele. Sabe aqueles 60 dias que ele ficou lá? O Senhor já tinha começado a colocar no coração dele coisas que eu nem imaginava. E aí ele começou a ir na congregação. Uma vez ou outra, aleatoriamente, mas para quem dizia que nunca mais ia voltar. E ali, irmãos, o Senhor foi trabalhando, foi trabalhando, foi trabalhando. Aí, nesse dia da Santa Ceia, eu falei, é hoje, não foi. Aí eu me lembro que a Isabela, né, a Isabela, que a gente chama ela tão carinhosamente, ela e o Ismael estavam aqui, nos pastoreando, e eu ainda falei, meu Deus, eu achei que fosse hoje, Ismael. Achei que fosse hoje, Isabela. E eles falaram assim, aí a Bela ainda falou assim, eu também achei. Foi pertinho. Aí o Ismael, eu não me esqueço, ele falou assim, ainda não é o momento, mas está próximo. Meu Deus. Então, o Senhor, ele estava preparando algo maior, sabe por quê, irmãos? Porque no mesmo lugar da sua humilhação, aleluias, Deus, ele vai te levar para te dar honra. Aleluia. Porque você pensa que é só os que estão fora que vê você passar pelo processo e fala assim, não vai dar em nada, não vai acontecer nada. E isso daí é caso perdido. Mas, infelizmente, irmãos, às vezes tem pessoas dentro do nosso ministério que fazem isso. Então, cuidado com aquilo que você anda falando daqueles que estão no processo. Se você não pode falar nada que edifique, fecha a boca, vai orar, dobra os joelhos. Mas se você puder edificar, abraça essa família em oração, abraça essa família, porque muitos estão dentro da própria igreja sofrendo, porque as pessoas ao nosso redor dentro da própria igreja estão nos deixando de lado. Por quê? Porque nós não estamos com a nossa família completa, nós somos um corpo. E nós podemos não ser famílias de sangue, mas nós somos família em Cristo Jesus. Então, se uma parte do corpo não está indo bem, alguma coisa tem que ser feito, alguma coisa está errada. Então, ali eu vi que o Senhor, ele queria fazer algo de uma forma diferente. E chegou o dia do... Eu já estou acabando, tá, Valéria? Não, e chegou o dia do batismo do Lucas. E ali nós convidamos os meus pais, convidamos a minha família, os meus irmãos, e a gente estava voltando da pandemia, né? E convidamos a família do meu esposo, e do lado da família, né, da minha família, só a minha irmã não pôde estar conosco, por causa de questão da pandemia, ela ainda não se sentia segura, mas eu sei que ela estava intercedendo, porque ela tem o meu filho como
um filho para ela, e ela também sempre respeitou a minha posição de lutar pela minha família, e ela sempre orou nesse sentido. E da família do meu esposo, também 2 irmãos dele não puderam estar. Mas chegou o dia do batismo dele. E quando nós chegamos lá, eu agradeci a Deus, porque o Senhor, Ele cuida nos detalhes. Amém. E eu estava muito feliz, porque o meu filho tinha tomado a melhor decisão da vida dele. É verdade. Porque quantas noites eu guerriei neste quarto e eu pedia, Jesus, não deixa ele perder. Então você tenha certeza de uma coisa, o Senhor, Ele não perde nenhum dos seus. Mas você precisa se posicionar, você precisa guerrear, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa consagrar. Você, mulher, é coluna de oração. Então, se a sua família não estiver indo bem, peça a Deus para Ele te mostrar o que você está falhando, em que você está falhando. Porque numa vida a 2, somos 2 em uma só carne. Então, se alguma coisa dá errado, a falha é dos 2 lados. Não é somente de um. Ah, mas eu nunca falho. Eu também achava isso. E o Senhor foi mostrando coisas para mim que eu achava que eram coisas que não tinha, né? Não tinha o mínimo importância. E como eu vi depois, hoje eu vejo que faz a diferença. Aí chegou o grande dia do batismo do meu filho. E nós chegamos lá, eu agradecendo a Deus, a família toda reunida, e começou as oportunidades. O Senhor já foi usando o nosso pastor Palmeira para estar falando e ministrando, fazendo um apelo desde o início, e eu assim, né? E aí depois veio o pastor Moisés, e aí eu falei, eu só fechei os meus olhos e falei assim, Senhor, faça a obra completa. E de olhos fechados eu pedi, Senhor, faça a obra completa, o meu filho está aqui, mas meu esposo também está aqui. E quando eu abri os olhos, o meu esposo, ele estava sentado, eu, meu esposo e minha sogra ao lado dele. Ele olhou para mim e ele já desinquieto, com a Bíblia na mão, porque ele nunca largou a espada dele, né? Ele fala que a Bíblia... Ele e o Lucas, vocês podem ver nas fotos, que ele e o Lucas estão sempre com a espada dele na mão. Ele pegou a Bíblia e falou assim, vamos lá comigo? E olhou para a mãe dele também. Imediatamente nós nos levantamos. E o Lucas estava lá na frente, porque ele ia passar pelo batismo. E ele estava chorando, porque nós aprendemos que mesmo que não seja o dia da nossa família viver o milagre, tem outros irmãos que precisam viver o milagre. Não seja egoísta de pedir só para você. Peça para a igreja num todo, porque às vezes você não sabe o processo que o outro está passando, mas Deus é um Deus que Ele cuida de todos. Então peça para que Deus faça a vontade dEle na vida de todos aqueles que precisam. E ali, quando eu botei a mão no ombro do meu filho, que ele olhou, que era o pai dele, eu e lá na frente a avó dele, ele já levantou chorando, glória a Deus, aleluia, ele nem perguntou se ele podia levantar. E ali nós estávamos, irmãos. Aleluia. A congregação Ipiranga é uma congregação pequena. O Betel é um local onde vão muitas pessoas. E quantas vezes, irmãos, eu cheguei no Betel e eu não tinha o meu esposo do meu lado. Quantas vezes ele me levou na porta e não entrou. Quantas vezes eu passei momentos difíceis, eu fui sozinha. Nem ele, nem meu filho estava. Mas eu fui. E quantas vezes eu entrando no Betel, eu vi aqueles esposos assim de braço dado com as irmãs, né? E eu falava assim, poxa, Senhor, eu queria tanto que meu esposo estivesse aqui. E quantas vezes, irmãos, infelizmente, eu também ouvia pessoas falar assim, ele não volta. Então é no lugar da humilhação que Deus vai trazer a honraria. E aí eu estava. O meu esposo, ele se reconciliou. Glória a Deus. Isso não foi um processo rápido, igual eu estou testemunhando aqui. É muito mais rico em detalhes. Mas foi isso que aconteceu. Mas sabe por quê? Porque aquele hino da harpa 577, né?
quando tudo deixares no altar, né? Quando eu verdadeiramente entreguei ao Senhor, ele foi e fez a vontade dele. E teve um dia das mulheres esse ano que o Lucas ele colocou exatamente este versículo que você leu, Valéria. É Provérbios 31, né? O 30, que diz: enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Sabe por quê, irmãs? Às vezes, quando nós estamos namorando, nós nos preparamos, nós, né, nos arrumamos. Hoje eu fiz uma escova ali, só que foi muito corrido, aí não deu nem tempo dela realçar. Mas assim, a gente se prepara para encontrar com o nosso namorado, né? Aí a gente casa, aí vai passando tempo, tem filho, a gente não se arruma mais. A gente fica, né, toda desarrumada quando o esposo chega em casa. A gente deixa de fazer coisas que a gente fazia antes, encantar os nossos esposos. Irmãs, isso faz muita diferença. Eu perdi até mesmo meu amor próprio. Eu não me arrumava mais, eu não conseguia me olhar no espelho mais. E hoje, eu louvo a Deus porque eu resgatei. Glória agora. Nós também não devemos, a palavra do Senhor fala, que que enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então não adianta você ser linda, maravilhosa, estar toda linda exteriormente, mas se você não mudar de dentro para fora, e se você não estiver no centro da vontade do Senhor. Porque quando você está no centro da vontade do Senhor, ele vai te transformando de dentro para fora. E você vai ficando mais formosa, você vai ficando mais linda. Então, irmãs, este é o testemunho que eu tenho para passar para vocês. Não abram mão da sua família, não abram mão do seu casamento, não abram mão daquilo que o Senhor te confiou. Eu me lembro exatamente quando eu fiz o meu WhatsApp, eu coloquei lá: permaneça na posição que o Senhor te colocou. É a frase que tem lá. E verdadeiramente, porque por muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele tenta nos tirar do centro da vontade do Senhor. Mas se nós sairmos do centro da vontade do Senhor, nós perdemos a nossa bênção. E quem quer perder a sua bênção? Ninguém. Aí, para finalizar, eu queria só, se você me permitisse, tem a letra de um hino, eu não vou adorar porque eu não consigo. Só o refrão que eu vou adorar, porque, se você me permitir. Sim. E ele é um hino que, assim, ele fala muito comigo até hoje. Porque até hoje, irmãos, ontem, por exemplo, eu estava lá na minha mãe resolvendo algumas coisas, eu falei com a Valéria que talvez eu não conseguisse, mas na hora que eu estava lá, Valéria, eu liguei o círculo de oração, e eu escutei a Tiane Bernardina adorando ao Senhor. E ela falando assim, que é uma experiência. Olha, por isso que é importante nós termos experiência com o Senhor. Que ela, antigamente, nós, né, temos a de ajoelhar e começarmos a falar. E a gente tem que pedir a Deus só assim: Senhor, eu quero te ouvir. E a experiência dela, ela ia lendo, o Senhor ia falando, e ela cantou aquele louvor, né, que o nosso trabalho é deixar, né, confiar no que o meu trabalho é esperar em Deus, né? E ali eu entendi que eu não tinha que negar essa oportunidade, que eu tinha que fazer segundo a vontade dele, que ia dar tempo de tudo. E eu cheguei em casa hoje, Valéria, era 2h20 para almoçar e para poder participar, e onde eu queria dar uma passada aqui na Bíblia, no texto, né? E você, aí foi começando a live, tudo, eu tomei meu banho, queria, né, arrumar meu cabelo, aí na hora que você começou eu entendi. Olha, são esses versículos. Eu já estou aqui, ó, usando a minha serva para falar com você. Glória a Deus. Mas esse louvor que eu vou colocar ele aqui agora, ele diz exatamente sobre isso, de nós confiarmos. A letra, ela é do Canção e Louvor, aquele hino que é assim: a ti os teus e o que tu tens. A letra dele diz assim: orei, pedi, calei,
porque faltou o que falar. Chorei, gemi, pensei não merecer o seu olhar. Meu Deus. Mas no meio do silêncio, não sei bem como explicar, eu ouvi a sua voz a me falar. E o Senhor diz assim para você nesta tarde, você que está aqui nesta live, e aqueles que vão escutar depois. A ti os teus e o que tu tens, eu vejo e cuido muito bem. O tempo e o jeito eu sei também, e sempre faço muito além do que tu pensas, do que imaginas, pois eu sei muito bem do que precisa. Aí diz assim, eu entendi que o teu silêncio é uma canção de amor, que até assim também está tratando a minha dor. Mas como bem me conheces e quer me fazer sorrir, faz questão de repetir para eu ouvir. A ti os teus, a ti os teus, e o que tu tens, eu vejo e cuido muito bem. O tempo e o jeito eu sei também, e sempre faço muito além. Então, irmãs, eu não sei aquilo que você tem apresentado ao Senhor. Eu não sei qual tem sido a sua dificuldade. Aleluia. Mas creia que o Senhor, Ele não perde o controle, Ele não te dá aquilo que você não suporta passar, Ele sabe muito bem aquilo que você precisa, Ele sabe o tempo e o jeito de agir. Então, o seu papel neste dia, nesta hora, é confiar no Senhor e permanecer na posição que Ele te colocou. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Peço perdão se houve alguma falha, não foi a falha nem da Valéria, nem do Senhor, foi minha, porque eu sou pequena, sou serva, sou pecadora, mas eu tenho aprendido que quando nós nos colocamos no centro da vontade do Senhor, quando nós reconhecemos verdadeiramente a nossa dependência, Deus, Ele age a nosso favor. Amém? Amém. Adriana, primeiro que não houve falha, você falou do seu coração e realmente o testemunho é enorme, mas você conseguiu sintetizar e a gente pôde ver. Eu estou lendo alguns comentários aqui que estão falando que o Senhor já está falando. Então, o Senhor já está visitando pessoas que talvez a esperança está acabando, está achando que não vai ter jeito. Então, o seu testemunho é para isso. E um dos propósitos, né, o propósito do meu coração nessa live é que pelo menos uma pessoa fosse alcançada, sabe? Porque tem que ter um objetivo. Você não pode simplesmente fazer por fazer. Não é para alcançar seguidor, não é para nada disso. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu sempre falo para o Senhor, Senhor, pelo menos uma. E aqui nós vimos mais de uma pessoa falando que o Senhor falou. Então, que Deus continue te abençoando. E eu quero dizer para vocês, vamos desativar os comentários, só para a gente poder bater uma foto, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, a irmã Adriana, ela prega e Deus tem usado muito ela na palavra, inclusive para a criança. A nossa primeira live também foi uma live do testemunho, foi com a irmã Elaine, que também prega para criança. E outra coisa em comum, gente, Deus trabalhou na vida do Lucas de uma tal forma e ele hoje também é um pregador. Eu ainda não tive oportunidades, mas meu filho já viu. E eu já tenho, né, ficado sabendo que tem sido bênção, Deus tem usado, porque é assim que o Senhor faz. Eu vi um comentário aí, eu até anotei aqui, que, entre outros, né, parecido, mas é que não tem propósito sem o processo. Então é isso aí. Tinha um propósito e você passou pelo processo, o Senhor segurou em suas mãos, mesmo tendo o dia que achava que não ia vencer, o Senhor te deu graça e você conseguiu vencer
Então, Adriana, eu só tenho que agradecer por você estar aqui nessa tarde abençoando outras mulheres. Tá? Então, Amém. foi uma honra. Vamos bater uma foto? Não. Peraí, deixa eu arrumar meu cabelo, que tá muito... Ah, eu não tenho jeito, vai assim mesmo. Não, Então, tá vamos lá. ótimo, tá ótimo. Mas a gente tem que recuperar o nosso amor próprio, né? Então, aí semana passada a gente falou muito sobre isso. Quem vê a live de semana passada, a gente falou sobre isso, da gente estar bem com a gente mesmo, né? E é muito bom. Então, eu quero convidar você para poder seguir lá o perfil, para estar lá. As amigas da Adriana que entraram depois, fico feliz. Sejam bem-vindas. Essa aqui é a nossa casa. Toda quarta-feira nós estamos aqui. Então, Adriana, só tenho que te agradecer. Muito obrigada. Tá? Amém. Sábado nós temos o nosso propósito. Eu vou explicar agora esse nosso propósito. Então, se você puder estar conosco, vai ser uma honra muito grande. Tá, eu vou me esforçar, mas é porque, graças a Deus, hoje, como a gente está no centro da vontade do Senhor, às vezes a gente não consegue atender todos os convites, porque tem várias coisas, né, acontecendo. Uhum. E só mais um detalhe, você que é mãe, apoie o ministério do seu filho. Sábado é dia de vigília. Então, dia de vigília, eu ia na vigília, eu falava assim, meu filho, um dia, eu falava com ele quando eu chegava, eu ia para a vigília, chegava de manhã, inclusive uma das vigílias, a Cristiane Bernardino, nós voltamos juntos para casa, eu trazia o pão, preparava a mesa e falava assim, meu filho, um dia eu ainda vou te ver lá com aqueles jovens e adolescentes, e eu estou vivendo isso. Então, sábado eu vou estar lá apoiando ele em nome de Jesus. Temos uma programação durante o dia também, mas se eu puder, eu vou estar. E as pessoas que entraram aí, que fazem parte das virtuosas, eu queria agradecer, inclusive a pessoa a serva ao qual o Senhor usou para poder me dar uma sacudida, ela está aí. E ela sabe quão eu sou grata. Quão eu sou grata por ela ter sido um instrumento. Então, seja um instrumento do Senhor. Às vezes, tem uns que o Senhor usa de uma forma, né? Usa assim de uma forma, mas tem outros que sabe como ele usa? Num compartilhamento. Compartilha esse projeto. Às vezes tem umas que ele usa, sabe como? Você na intercessão por essa pessoa. Então, seja um instrumento abençoador. Abençoe este projeto da Valéria, né? Que é um projeto do Senhor lindo, e ela está sendo um instrumento para nos abençoar. Amém. Então, eu quero te agradecer mais uma vez. Foi um prazer estar com todas vocês. E, se assim o Senhor, como se diz, o Senhor preparar, nós vamos estar juntos outras vezes. Amém? Então, tá bom. Dá um abraço na família toda. Obrigada. Fique com Jesus. Obrigada, o Lucas estava ali na intercessão, lá no quarto. Ele preparou. Agradece a ele, por favor. Tá bom, um abraço, tá? Paz do Senhor. Paz do Senhor. Meus queridos, para quem está aqui a primeira vez, eu sempre gosto de, no final da nossa live, fazer um sorteio de